Boa tarde, pessoal, tudo bem? Professora Regiane Félix aqui mais uma vez para falar com vocês sobre um assunto bem legal, sobre um assunto bem dinâmico. E hoje nós vamos falar sobre a Terra no universo, com ênfase nas teorias das placas tectônicas, o papel do ser humano no meio ambiente, enfim. A professora separou uma aula bem legal para poder facilitar o entendimento de vocês. Hoje nós vamos começar a falar sobre a erupção vulcânica. Alguns de vocês já ouviram falar, já assistiram na televisão, já até mesmo estudaram sobre isso. Então, o que seria essa erupção vulcânica? É a liberação do magma sob forma de lava. Ou seja, o magma, que é essa substância aqui, amarelada, alaranjada, de cor de fogo, fica no interior da nossa Terra, do nosso planeta, na litosfera. Então chega uma hora que ela não tem mais para onde ir. Ela se movimenta constantemente no interior da nossa Terra em altas temperaturas. Quando a professora fala em altas temperaturas, muito altas temperaturas, tá? Essa lava aqui tem o poder de destruir tudo que passa pela frente, de derreter carro, derreter tudo, pegar fogo mesmo. Então, esse magma que fica no interior do nosso planeta, ele quando chega num auge que ele não tem mais para onde ir e ele precisa se expandir de alguma forma, ele encontra alguma brecha e acaba acontecendo a erupção vulcânica. Então, dentro do vulcão, existe muito magma se movimentando, e é esse magma que movimenta as placas tectônicas, que acabam gerando atritos ou até mesmo afastamentos. Então, quando tem um atrito, a gente chama de terremoto. Quando acontece o afastamento, a gente chama das falhas. É um exemplo bom sobre essas falhas, tem um filme chamado Falha de San Andreas, Falha de Santo André, que fala sobre esse movimento, onde as placas elas se afastam e geram uma cratera enorme no solo, tá? Então, erupção vulcânica é quando o magma ele explode, ele precisa extravasar e ele vem para a superfície terrestre em forma de lava através do vulcão. Então, a Terra e as placas tectônicas. Eu já falei um pouquinho que as placas tectônicas elas ficam se movimentando, né? É como se fosse um quebra-cabeças. Então, é o magma que tem o poder de movimentar essas placas tectônicas. Então, às vezes, elas se chocam, que resultam terremotos. Quando esses choques acontecem dentro do oceano, lá dentro, no meio do oceano, acontecem os maremotos, e quando não, acontecem os tsunamis, quando é mais perto da costa. Então, é um terremoto que acontece naquela placa, é o choque daquela placa tectônica que está no interior da Terra, abaixo do nível do oceano, e acaba gerando um pequeno terremoto ou um grande terremoto que vai tremer a água do oceano e vai gerar um maremoto ou um tsunami, tá? Isso a gente pode ver depois com mais calma. Então, o magma que é no interior da Terra se movimenta fazendo a litosfera estar sempre se deslocando em várias direções. Mais para frente a gente vai falar sobre esses movimentos de convergência, de divergência. Então, quando elas se chocam, quando elas se afastam, a gente vai falar um pouco mais aprofundado. O primeiro cientista a considerar o fato de que os continentes estavam se separando foi Alfred Wegener. Ele foi que percebeu que os planetas que os continentes que antes estavam unidos na época da Pangeia estavam começando a se separar. Então, por que eles começaram a se separar? Porque essas placas tectônicas estavam se movimentando, tá? Então, ele criou uma teoria da deriva continental, que com o passar do tempo, assim como toda outra teoria, ela vai sendo sempre aprimorada. É feita a primeira, aí vão existindo novos estudos e vão aprimorando esses estudos. Então, com o passar do tempo, essa teoria da deriva continental passou a ser conhecida como teoria tectônica das placas. Então, a gente tem aqui que as placas se movem lentamente, apenas alguns centímetros por ano. Em consequência desses movimentos acontecem o surgimento de montanhas, a expansão dos oceanos, vulcões e terremotos. As camadas externas da Terra. Então, vou colocar aqui para a gente poder... Opa, volta.
Vou colocar aqui para ficar mais fácil para a gente comparar. Então, as camadas externas da Terra. Os cientistas costumam chamar essas camadas externas de geosfera. Ela é composta por camadas distintas que se complementam. As camadas da Terra são a atmosfera, a litosfera, a hidrosfera e a biosfera. Então, na atmosfera, formada por gases que envolvem o nosso planeta. Litosfera são as rochas e minerais que correspondem à nossa superfície do planeta, onde nós estamos pisando. A hidrosfera é formada por toda a água do planeta. Rios, mares, oceanos, lagoas, lagos, hidrosfera. E biosfera são todos os seres vivos que compõem o nosso planeta. Então, as camadas externas da Terra é composta por 4 itens: atmosfera, litosfera, hidrosfera e biosfera, tá? Os cientistas costumam chamar a Terra de geosfera, tá? Importante salientar essa parte. Então, a atmosfera é formada pelos gases, litosfera é a nossa superfície do planeta, onde estão as rochas, os nossos solos, minerais. Hidrosfera, toda a parte de água do planeta, mares, oceanos, rios, lagoas, lagos. E biosfera, todos os seres vivos. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a hidrosfera, falar um pouquinho sobre a água. Por causa da sua distância em relação ao Sol, a Terra possui a temperatura ideal, que é de cerca de aproximadamente 15 graus Celsius, para a existência de água em estado líquido. A água encontrada na atmosfera, desculpa, gente, é porque o meu sotaque às vezes dificulta. A água é encontrada na atmosfera sob a forma de vapor e é encontrada na superfície através dos rios, lagos, cachoeiras, etc. Também é encontrada no subsolo, que chamamos de lençol freático. É fonte de vida e mantenedora da biodiversidade do planeta, ou seja, todos nós precisamos de água. O que faz da Terra ser um planeta diferente? Ela contém oxigênio na sua atmosfera, por isso que a gente consegue sobreviver. O que faz da Terra um planeta diferente? Possui água em estado líquido, onde a gente pode tomar nosso banho, nutrir nosso corpo, fazer nossa higiene, enfim, trabalhar com ela, fazer produtos, hidratar os animais, enfim. É o único planeta do sistema solar onde existe vida. Então, a Terra é diferenciada por causa disso, porque a gente tem o oxigênio, tem a água em estado líquido, tem vida, tá? E é rica em biodiversidade. Então, só aqui no nosso Pantanal a gente tem tanta biodiversidade, sem contar também a biodiversidade que possui lá na Amazônia, que possui nas outras regiões também do Brasil, em cada estado, cada especificidade de cada estado, de cada região. Então, tem uma biodiversidade imensa, tanto de vegetação quanto de fauna. Então, a Terra é um planeta abençoado com bastante biodiversidade, com bastante água, com características que favorecem a vida humana. Aí eu vou fazer o seguinte, vou parar por aqui e vou gravar a próxima aula falando sobre a relação do homem com o nosso planeta, tá bom? É só o tempinho da gente carregar o próximo vídeo. Já nos falamos, pessoal!